E neste episódio vocês irão conhecer o Gabriel Aron, um youtuber com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal, onde ele começou a compartilhar a sua história depois de passar dificuldades com estratégias, vamos dizer assim, não muito ótimas para a sua vida, estratégias alimentares como low carb, baixo em carboidrato, dieta cetogênica e o jejum intermitente, onde ele começou a desenvolver hábitos alimentares não saudáveis, comportamentos. Isso começou a afetar a vida pessoal dele. E depois de um tempo ele conheceu a dieta flexível, onde ele começou a relatar esse comportamento alimentar com mais liberdade, menos extremismo e teve mais resultados estéticos com o seu corpo. Então, ele é um cara que sempre testa diversas dietas de famosos como The Rock, como Ramon, muitos outros artistas, tenta fazer um treino dessas pessoas. Então foi uma pessoa muito bacana de conhecer, onde adquiriu muito conhecimento na prática e um cara super bacana, gente boníssima, que eu não deixaria de acompanhar e conhecer a história dele e até mesmo entrar para o canal dele e você ter todos os vídeos e participar dos vídeos que ele posta lá no canal dele. Não percam por esperar, nos vemos no nosso episódio com o Gabriel Aron. Well, hello! Começando mais um híbrido podcast. Eu, meu irmão, não de sangue, mas de vida, João Vitor Ribeiro. E, nessa telinha, Gabriel Arones. Comigo e com o João, que será o nosso entrevistado do dia. Convidado da Bold. Prazer ter você aqui no nosso podcast, Gabriel. Obviamente que a gente já deu uma olhada no seu canal. Primeiro, parabéns, né? 1 milhão de inscritos, mais de 1 milhão de inscritos no YouTube não é fácil. Eu falaria que é muito mais difícil no YouTube do que até mesmo no Instagram, né? Então, realmente, o conteúdo que você coloca conecta com as pessoas e com certeza a gente vai ter muitos assuntos. A gente já viu vários vídeos seus aqui que a gente pode trocar e trazer mais detalhes sobre essas jornadas e nitidamente trazer sobre treino, como foi suas experiências com a parte de treino, com a parte de nutrição, enfim. Acho que tem muito assunto para a gente trocar. Se você quiser, se apresenta, por favor. Elevator Pitch. Seu Elevator Pitch. Assim, é que eu não estou tentando, porque ao vivo, né? Às vezes a gente vai começar a falar e por causa da latência dá uma pequena, né? Eu não quero passar por cima de ninguém falando. Então, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu queria agradecer demais. E eu até queria falar ali, eu acho que não dá pra gente colocar assim, um é mais difícil que o outro. Eu acho que são mídias diferentes, né? São mídias, a forma de se apresentar nas mídias são diferentes. Então, no YouTube é uma coisa, no Instagram é outra. E eu não acho que é mais difícil nem nada. Eu acho que cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu público e tal. Então, eu acho que ter, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram é difícil também. É difícil. É que como a gente está começando agora no YouTube, então a gente acha difícil pra caralho. Sempre os primeiros passos é difícil, né? Mas queria agradecer aí o convite do pessoal da Bold, do pessoal do podcast híbrido. Tô louco para bater papo aqui, conversar sobre todos esses assuntos relacionados à saúde, né? Ao fitness, a esse estilo de vida que a gente gosta tanto, que a gente tem pra gente, né? E queria agradecer e, falaram Elevator Pitch, né, rapidinho, para falar quem eu sou. Então, eu sou o Gabriel Aranês, como eu sempre falo nos vídeos, eu tenho vou fazer 35 anos agora domingo, e vamos fazer aí aniversáriozinho, chegar mais perto dos 40 do que dos 30, meu Deus do céu, mas é isso aí. Bem como é. E eu comecei o meu canal em 2015 para falar sobre como era possível você ter resultado, perder gordura, ganhar massa muscular sem precisar seguir uma dieta chata, comendo aqueles alimentos famosos na época ainda, né? Batata doce, frango, zerar carboidrato, esse tipo de coisa, sabe? Não ter graça na dieta. Eu tinha vindo de uma história bem difícil com dietas e tudo, até que eu encontrei essa abordagem mais flexível, né? Da dieta flexível, e eu achei aquilo, como é que as pessoas não estão falando disso ainda no Brasil, sabe? Porque eu via muito canal gringo falando disso
e eu tive um resultado incrível comendo hambúrguer de noite, pizza de noite, comendo o que eu quisesse, tipo assim, claro, né, tudo contabilizado, com macros direitinho. Mas assim, eu estava vindo de um histórico low carb, de uma dieta extremamente restrita. E aí eu comecei a dieta flexível e eu comecei a ver minha gordura cada vez mais diminuindo, minha massa muscular aumentando, comendo coisas inimagináveis antes para mim. Então, quando eu cheguei lá, na época ainda quase 6% de gordura, comendo esse tipo de coisa, cara, eu fiquei impressionado. E eu via muita coisa no Facebook na época, a galera falando cada coisa, sabe? Ai, será que se eu comer, em grupos, por exemplo, de jejum intermitente, será que eu comer 15 horas e meia de jejum vai estragar todo o meu resultado? Sabe? Se eu comer um pouquinho, sabe, esse tipo de besteira, detalhezinhos. E aí eu ia lá e escrevia, respondia os comentários. E aí eu pensei, acho que eu vou reunir todo essa minha experiência, talvez mostrar um pouco o que eu estava fazendo, para mostrar no exemplo, né? Olha só o que eu estou comendo e olha o que eu estou tendo o meu resultado, né? Então eu comecei o canal para poder meio que colocar tudo num lugar só, assim, e não para prescrever nada para ninguém, mas para mostrar, é possível, tem esse caminho que eu fiz e, pô, jogando para você, entendeu? Eu acho que o que pega link com a gente pra caramba em cima da nossa metodologia a gente chama da pirâmide nutricional do híbrido, que também é baseado em cima de uma metodologia gringa, chama Renaissance Periodization. E qual é a ideia? 50% seu corpo, tá? Então, estratégia de composição corporal. Como seu corpo aparenta. Existe estratégia de saúde e estratégia de composição corporal. 50% do seu shape, então uma nota de 5 até 10, 5 tem peso do seu controle de calorias. Então, se você comer mais do que você gasta, você vai ganhar peso. Se você comer igual, vai manter. Se você comer menos, você vai perder. 30% que vem logo acima é como você divide essa caloria em carboidrato, gordura e proteína. Então é a divisão dos macronutrientes. Então 80% do seu shape são só 2 variáveis. E eu acho que é esse o problema, Gabriel. E provavelmente você sente isso e deve ter sentido isso. As outras dietas, elas focam no número de refeição e tempo da janela restritiva, que não vai fazer quase diferença ou influência dentro do que a gente vai fazer, e vai falar de suplementação. São outras coisas que representam o 20% da nossa pirâmide de nutrição, e eles invertem a pirâmide, do tipo, olha, o que você comer, que é a qualidade do alimento, infelizmente para a composição corporal, é outros 5%. Suplemento é 5%, timing das refeições e o número de refeições é 10%. Tudo isso representa 20%. Aí o cara que vai começar numa vida saudável, o que ele vai pensar? Primeiro eu preciso ir numa loja de suplemento. Não, deixa eu comprar minha creatina, meu whey, beleza, 5% tá no bolso. Depois, tem que ser batata doce, porque se não for a batata doce e o frango e o brócolis, não dá nada. Baixo índice glicêmico. Beleza, você ganhou mais 5%. Aí depois, eu quero comer 5 refeições no dia nesses horários, ou eu não vou comer por 16 e vou comer por 8. Você ganhou mais 10. Olha o esforço. Nutrição, eu sempre falo, nutrição é uma ciência de troca. Você pega alguma coisa para abrir mão de alguma coisa. Porque nosso esforço mental e físico, ele é limitado. Se você está gastando muito em uma coisa, você não tem energia para outra. E aí, na hora do controle calórico e da divisão dos macros, o cara caga inteiro. Mas ele não entende porque ele não tem resultado. Mas é que é muito difícil as pessoas entenderem o Gabriel dizer, putz, eu consegui sair de uma dieta low carb que... Você falou lavou a minha cabeça em relação a certos conceitos. A galera do tipo, nossa, é isso porque eu vou cortar carboidrato, eu vou emagrecer. E eu consegui chegar em 6% de gordura comendo pizza e hambúrguer. Só que o que as pessoas não conseguem entender é que, de novo, não está no tipo de alimento, mas sim na quantidade e na distribuição dessas calorias. Quando o Marcos diz em relação a calorias, ele está dizendo que sim, você consegue ter um shape legal se você quiser comer só McDonald's. Você vai ter que abrir mão de uma parte da sua saúde, de certas coisas. Eu não estou falando para você comer McDonald's. A longo prazo não é viável. A longo prazo não é viável, mas
para você entender é que não importa o que você come, mas sim as quantidades que você come. E o Gabriel vai Exatamente. trazer É, vários exemplos. uma coisa que eu gosto de dizer é que a qualidade dos alimentos ajuda a controlar a quantidade, né? Perfeito. Então, se você está comendo só porcaria, é muito difícil você manter, primeiramente, um dos pilares ali, inclusive da pirâmide, os macros, né? Imagina, você comer no McDonald's, as calorias tu até consegue. Agora, conseguir bater a O quantidade de macro macronutrientes, certo? de proteína, de carbo, de gordura, ainda a qualidade dessa proteína, a qualidade dessa gordura, a qualidade desse carboidrato, não é Perfeito. das melhores. E com o tempo, Não você vai te vai trazer penar e tanta não vai saciedade. conseguir. Exatamente, aí tu não vai conseguir controlar a quantidade, entendeu? Por causa disso. E aí tu não vai ter resultado. Então, até poderia, né, no mundo hipotético, em que talvez sim conseguiria, talvez teria o resultado, mas não seria o melhor que você poderia ter. E o problema é que, né, no mundo fitness eu vejo muitas pessoas sendo 880, assim, sabe? É, pô, às vezes eu tô lá mostro um dia inteiro de dieta no canal, ou, né, e tô comendo um monte de coisa saudável, uma cacetada de vegetais, frutas e etc, etc. Eu vou lá, tomo uma Coca Zero, pronto. Ah, mas tem Coca Zero, porque não sei o quê, que blá, 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 e já começa o sermão. Ah, porque comeu um traquinas polvilhado em cima do mingau de aveia, sei lá, porque deu muita vontade, eu comi umzinho, sabe? Um Critico, óreozinho que critico. seja, sabe? Pronto, cagou com tudo, não valeu de nada a dieta. Então, é assim, né? É isso que eu tentei, desde o início, trazer, sabe, para o canal ali. Tipo, querendo ou não, na época quase não tinha ninguém que falava sobre isso, sabe? Eu acho que muito do Isso é. crescimento do canal foi trazer essa flexibilidade, justamente isso. Cara, isso é sabido já, esse conceito da dieta flexível não é novo, é muito, muito antigo. Só que isso foi empacotado nesse nome, né? É, lá por 2012, mais ou menos, na gringa. E aí no Brasil chega depois, né? Então, eu comecei a consumir esse conteúdo e cara, não é possível. Tipo assim, eu não acreditava, sabe? E eu seguia os canais das pessoas que faziam, meio que duvidando. Não, não é possível, não é possível. E nisso eu lá na minha low carb zona, paleo, com medo de pão, sabe? Meu Deus, me achando o cara mais foda do mundo, porque, porra, eu não consumo glúten, sabe? Tipo, como vocês, tipo, olhava de cima para baixo para as pessoas que comiam pão, tá ligado? Tipo assim, não vou citar nomes de outras influencers, mas tem influencers que já falaram aí que julgam pessoas no mercado, tá ligado? Acho que vocês já até sabem o que eu tô falando. É, que rolou polêmica, e olha lá, tipo, filmou o carrinho de compras da senhorinha lá, que era obesa e tal, e julgando a pessoa e tal. Enfim, a internet tá assim, né? Tava muito assim. E eu quis mostrar que tinha como conseguir de uma forma diferente, não sendo tão radicalizado. Então, é mais ou menos isso. Assim, eu acho que quando a Desmitificar. gente começa. Exato, começar a tirar um pouco desses paradigmas, assim, desses mitos, desses tabus que tem na nutrição, acho que é melhor, sabe? Porque querendo ou não, a gente não consegue viver a vida inteira comendo marmita, tá Não é um ligado? estilo de Comendo vida. coisas prescritas pelo nutricionista. Pô, é bom, é óbvio que é bom, é óbvio que tu vai ter mais resultados se tu seguir exatamente o que tá lá prescrito pelo nutricionista. Mas e se por algum motivo, pô, não tem aquele alimento X que tá no teu cardápio lá e tu não conseguiu comprar porque teu filho ficou doente no dia e tu não pôde ir, sabe? Imagina, daí a pessoa surta. Quantas pessoas que vão lá e falam, porra, eu não tinha o negócio da dieta, e o que eu fiz? Vou começar Já que segunda-feira, sabe? Porque estraga tudo, come tudo, vai, pede um lanche, pede um iFood, enfim. Então, para a pessoa Então, ter entender, Gabriel, essa. hoje em dia, qual é a abordagem que você usa, qual é a sua dieta, se você souber Uhum. caloria, divisão de macro, dá um geralzão assim para a pessoa que ainda não tem tanto Tá. conhecimento de flexível, o que é, como você Uhum. utiliza e quais são os períodos. Tipo, você tem período dedicado? Agora eu estou fazendo ganho, agora eu estou fazendo manutenção, agora eu estou fazendo Uhum. perda. Dá um pouquinho da sua estratégia em relação à Tá, nutrição. tá. Normalmente, tá? Quando eu estou fazendo um cutting, por exemplo, eu tenho minhas calorias de manutenção, e Que que quanto gira em é? torno de Você sabe? 3.100 calorias, 3.200, Qual é dependendo seu do peso, meu nível de altura? atividade. Eu tenho 1,82 e 86 quilos hoje. Beleza. E eu treino praticamente todo dia, né?
Treino não, né? No sábado e domingo faço um treino mais leve, mas de segunda a sexta treino pesado, mais cardio. Então, é mais ou menos isso, e aí eu subtraio até 20% das minhas calorias durante o cutting. E não adiciono, por exemplo, se eu faço um cardio e tal, não adiciono essas calorias para comer, enfim. Né, eu retiro, pego minha manutenção, contando o total do dia, né, não só o metabolismo 20%. basal, que inclusive é um erro que a galera comete, né, confunde o gasto total com o metabolismo basal, e eu retiro do total, né, e aí bato as minhas calorias e eu faço um método mais simplificado, que é só eu conto a caloria e a proteína. Normalmente, minha dieta é mais baixa em gordura, né? Porque eu prefiro comer um pouco mais e aí eu normalmente só por fazer esse método de bater a proteína e a caloria, eu consigo bater minha meta de gordura lá de 0,6 a 1 grama quilo, mais ou menos, né, de gordura. E a meta de proteína é 2 grama quilo também. Então, eu chuto um pouquinho para cima, 2,5 grama quilo de proteína, né? Então, gira em torno aí de 200 gramas de proteína e eu bato minhas calorias, quando eu estou em cutting. Quando eu estou em bulking, eu como 10% da minha manutenção, um pouco a mais, né? 3.300, 3.500. Mas, vou ser honesto com vocês, faz bastante tempo que eu não faço isso. Eu tô numa manutenção faz um ano e pouco, só que mais de uma forma intuitiva, né? Quando eu quero secar mesmo, aí eu pego a balancinha lá, peso os alimentos e tal, e faço direitinho, né? Para garantir. Mas, ultimamente, eu estou numa fase mais de manutenção, sabe? Eu tô há tanto tempo, tipo, como eu falei, eu tenho 35 agora, eu comecei a treinar, a praticar musculação com 16, então já vai fazer quase 20 anos aí, 19 anos, né, de academia. E, enfim, não sei qual é a relação de vocês com anabolizantes e tal, enfim, mas eu tô natural, eu cheguei a utilizar testosterona no passado uma vez, por um ano, não deu nenhum ano. E eu sei que, tipo assim, o que dá para conseguir com testosterona, né, com hormônios, você passa o seu limite muito mais. Só que, né, e na época eu ganhei uns 5, 6 quilos de massa, né? Só que aí eu parei para ter filho e tal, e depois nunca mais utilizei. Eu utilizei por esse um ano, me arrependi, tem até relato meu, se você procurar na internet aí, tem gente reagindo, até o Super Xandão reagiu ao meu relato já. E aí, hoje eu mantenho minhas calorias. Cara, eu não tô contando fielmente, mas eu imagino, porque meu peso não muda muito, tá em torno de 3.000, 2.800, dependendo do dia. Final de semana, às vezes um pouquinho mais, entendeu? Então, como eu não tô variando de peso, imagino que esteja por aí. E sempre batendo proteína, sempre comendo a refeição baseada, tipo assim, quando eu vou montar uma refeição, a primeira coisa que eu penso é na proteína. E aí, me alimento bem, 2 porções de vegetais por dia, frutas, enfim, né? E quando rola o hambúrguer, quando rola a cervejinha, rola a cervejinha. E é assim que eu Ô, tô mantendo Gabriel, e por ultimamente. quanto tempo você logou para você chegar nessa fase mais intuitiva? Você passou por um longo período, por exemplo, se você perguntar para mim e para o Sim. Marcos, a gente tá, o quê? No mínimo uns 3 anos, eu falaria. Pelo menos, né? Religiosamente, do tipo, se você me perguntar quanto que é, eu sei te diferenciar 30 gramas de banana de 50, de 100, então assim, eu sei que o momento que eu quiser seguir algo intuitivo, eu vou conseguir seguir muito bem. É muito bacana essa colocação sua do tipo, para as pessoas em geral começar uma contagem de macro, de repente ter o controle da sua caloria, saber muito bem as suas calorias de manutenção e focar na proteína, que é o macro mais, vamos dizer assim, o mais importante para a composição corporal. Mas eu queria entender do tipo, qual foi o seu processo de maturação, de maturidade com o traqueamento de macros e calorias para você chegar na fase Então, intuitiva? eu fiquei, cara, religiosamente, assim, eu tinha streak de 2, 3 anos no MyFitnessPal, sabe? Caraca. Não sei qual aplicativo que vocês usam, mas Isso, era todo conhecemos dia, também. assim, ó. Era cara, não, nada, nem 1 grama, nada. E obviamente que nessa época o meu percentual de gordura lá embaixo, né? Se você é preciso, você tem resultados precisos, você fica com o percentual de gordura mais baixo, porque você sabe o que está fazendo, você consegue manipular tudo, é animal, sabe? E fora a culpa, né? Que você, por exemplo, hoje eu vou comer 3 hambúrgueres aqui, anota tudo bonitinho, pesa tudo bonitinho, os ingredientes, faz o teu próprio hambúrguer
e pronto, tu come aqueles 3 hambúrgueres sabendo exatamente que você está em déficit ainda e tu vai perder gordura e, cara, e é isso, saca? Você retira, é um pouco mais trabalhoso, mas te dá essa segurança, né? Pô, E eu acho que coisa liberdade também, né, Gabriel? As pessoas falam, não, é muito restritivo, vai me atrapalhar. Eu vejo pelo contrário. É do tipo, te liberta. Te dá mais liberdade. Come um hambúrguer, toma um milkshake, você sabe o que está acontecendo. Sim. Eu acho que a pessoa que fala que é muito restritivo, ela fala muito mais... Não, porque ela não gosta de ver a realidade. Ela não gosta de entender o que ela tá comendo, ela não gosta de hold accountable, you know? É porque ela não sabe o que fazer com estrago. Ela não tem noção. Pra ela, na cabeça dela, ela vai ter que fazer uma restrição no outro dia bizarra, ela vai ter que correr não sei quantos, ou ela acha que aquilo vai colocar um pneu, uma dobra a mais na barriga. Pra mim é um paralelo igual o cartão de crédito, é do tipo, eu vou gastar o extrato, eu sei o que vai acontecer. Se eu gastar mais do que eu tenho, eu vou ficar negativo. Se eu gastar menos, vai ficar positivo. Se eu gastar mais ou menos na média, o dinheiro vai ficar igual. Ótimo. É do tipo, uma ferramenta para controle. Do mesmo jeito que você acessa o aplicativo do seu banco, é uma ferramenta de controle do seu peso e da sua saúde. Por que você não gostaria de ver? Te dá liberdade financeira, assim como nutricional. O que você acha, Gabriel? E aí você consegue comprar aquele tênis caro que tá olhando, sabendo que é tranquilo, porque, tu economizou antes lá, então não vai me faltar depois. Então, tá dentro. Então, eu acho que tipo, isso é uma escola, sabe? Para todo mundo que quer aprender sobre ter resultado, cara. Porque eu acho que a coisa que mais faz as pessoas ficarem na mesma na academia, por exemplo, ou no box de CrossFit, onde quer que seja, é a dieta. É a primeira coisa. Assim, ó, se tu vê que a pessoa tá lá há anos treinando, tá igual, pode ter certeza que essa pessoa nunca, cara, tá dando voltas e voltas, tentando dieta XYZ, cortando esse e esse alimento, mas não foi lá e nunca pesou o alimento, nunca exatamente viu quanto está comendo, se portou com o básico, né, com a base da pirâmide que você mencionou no início. É isso que dá o resultado, é esse o básico. Eu acho que em 90% dos meus vídeos eu falo e explico sobre o balanço energético, porque eu quero que isso fique na cabeça das pessoas, que esse é o básico. Todo o resto, tipo assim, afeta esse básico, né? Se você dorme mal, por exemplo, o que vai acontecer? Vai diminuir aí a sua intensidade nos treinos, então você vai gastar menos calorias, você vai ficar com mais vontade de comer porcaria, porque vai afetar aí a tua grelina e a tua leptina. E aí o que acontece? Tu é suscetível a comer mais. Agora, se você está controlando, tem uma meta e tem esse hábito de pesar os alimentos, por mais que às vezes aconteça isso de você ficar com mais sono e tal, e enfim, ficar com mais sono não, né? Dormir menos e aí afetar a grelina e tal, e você não vou comer e tal, por quê? Porque eu tenho a minha meta aqui, eu vou, né, fazer direito. Então, respondendo a tua pergunta, eu fiz 2014 até mais ou menos 2020, tá? Quase 6 anos aí, tipo, religiosamente. Claro, tinha dias, viagens, coisas assim que o cara não consegue, né? Mas assim, era direto, era hábito, sabe? A balança ali, ó, não sei nem quantas balanças eu já tive de comida, assim, ó, várias, que tu usa até, tipo, até ela... Hoje em dia, que mais a galera me pergunta nos meus vídeos de receitinha é a porra da marca da minha balança. E aí todo mundo, quando os caras voltam no direct, fala, porra, velho, 600 conto uma balança? Eu falei, então, é que eu uso ela todos os dias. Isso é tipo um carro pra você, é pra gente. Tipo... Mas precisão. Olha como é bizarro para as pessoas que estão nos assistindo ou está assistindo esse episódio. Ele precisou de 6 anos, você passou por 6 anos, Gabriel, adquirindo esse conhecimento, essa maturidade para que hoje você tenha uma vida flexível e mesmo assim as pessoas olharem e falarem assim, esse cara faz dieta ou esse cara segue alguma coisa. Não, até porque antes ele estava num culto religioso, né? Quando você fala de low carb, jejum, é culto. Vai falar mal de jejum low carb pra você ver o que acontece. A gente já foi essa pessoa, Marcos. Não, a gente já foi esse cara do... Quando você entra no túnel, você não vê nada e você aponta a faca. É igual você ter conversa com católico, com... Quantas vezes... É muito complicado. A nutricionista nos falou do tipo... Como a gente fazia 16 ou mais horas de jejum, tomava um pré-treino e ia fazer uma aula de CrossFit e socava na aula.
E às vezes nem comia logo depois. E ainda ela falava assim, meu, por favor, não faça isso, coma alguma coisa antes. A gente, quê? Tá maluco? Agora que eu quero minha adrenalina bombando e não sei o quê. E o hormônio do GH, e a liberação, e o foco mental. Como foi pra você, então, conseguir sair da religião? Passei por tudo isso também, tá? Pois é, como é que foi pra você essa transição e qual foi o estalo? Cara, o estalo foi que eu entrei numa... Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu tinha crises frequentes de compulsão, porque eu não conseguia manter esse radicalismo. Uhum. Então era fugir um pouco do dogma, né, botando nesses termos, né? Uhum. Cara, era Deus nos acuda, assim. Na época eu tava com, hoje eu tô com 86, como eu falei, né? E na época eu comecei a minha jornada fitness com 91 e imagino que eu tava com, sei lá, porque eu não fiz avaliação física, imagino que eu tava com uns quase 30% de gordura, assim, eu tava bem gordinho, sabe? Só que de roupa eu tava meio falso magro, Uhum. sabe? Dava pra dar aquela enganada. E eu emagreci bastante e tal, fazendo isso, óbvio, né? Você perde muito peso. E eu não tinha energia para CrossFit, por exemplo. Eu tava letárgico, eu tava mal, eu não tava. Mas eu tava lá, né? Insistindo no erro. Só que eu vi os números da balança caindo, sabe? Então te reforça, né? Aquele rush de dopamina. Mas você levantava a bandeira, você realmente você caiu dentro. Me achava melhor que os outros, porque eu como alimentos dos homens das cavernas, e é isso aí, você tá maluco, por causa, sabe, aquela loucura toda, né? E frequentemente acontecia, mas é sexta-feira, eu vou comer aqui, só uma bolachinha, sei lá, eu já cheguei a comer escondido, cara, bolacha de água e sal, sabe? Uhum. Tipo, um monte, assim, ó. Eu passava na cozinha da casa da minha mãe, cara, eu abria o potezinho, pegava umas 3, botava na boca rápido pra ninguém ver, comia e andava. E isso ia acontecendo. E aí eu ia, vamos na padaria, agora eu já estraguei, vou na padaria. E comprava tudo, cara. Eu cheguei a pesar, eu falei do peso antes, eu tava com 72 na sexta-feira, chegava no domingo à noite, 80 Você tá brincando, você ganhava 8 quilos no final de semana? Isso no final de semana, com aquela barriga Gabriel? de piava enorme, assim, e isso acontecia direto, né? Aí o que eu fazia na segunda-feira? Chuta. Jejum pra caralho, aí zerava mais ainda a comida. Treinava que nem um louco. Treinava, fazia cardio que nem um maluco, treinava e tava cada vez mais definhando, perdendo força na academia, magro, mole, exatamente, tava uma bosta. E aí, não sei se pode falar a palavra pode. Qualquer coisa. Pode. E aí, cara, isso tava acontecendo demais, eu não aguentava mais. E na época, libido foi lá pro espaço, eu tava, tipo, mal-humorado pra caramba, cara. Tipo, chegava 8 horas, que era a minha última refeição, que eu também tava de intermitente, meu horário de... Eu ia dormir, tá ligado? Eu ia, vou dormir porque logo eu vou acordar e aí eu não preciso ficar com fome, sabe? E existe também, né, Gabriel, um fator emocional de você, do tipo, caraca, eu tô errando, eu prego uma coisa, não consigo seguir. Você começa a duvidar e começa a afetar o psicológico de uma forma do tipo, caralho, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu tô... Exato. E quando não é você, é a restrição alimentar e a linha de trabalho. Não é que não vai seguir ou que não vai servir. Tem gente que tá no jejum, tá no low carb e funciona. Mas não funciona porque é low carb e é jejum. Funciona porque é restrição calórica e pronto, acabou. Você tem que entender isso. E você consegue ter adesão ao programa. Porque você gosta daquele estilo de vida, funciona pra você. Você não gosta, você não faz questão de tomar café da manhã, você gosta de algo mais prático, você é uma pessoa que não sente tanta fome, você é uma pessoa que não faz questão de carboidrato, mas faz questão de uma gordura mais alta. Ou seja, e aí o estalo, então, foi do tipo, mim... caraca, compulsão alimentar, chegou nesse limite. Exato. Foi acontecendo e eu fui definhando. Isso foi... lá por 2013. E aí o peso, o que aconteceu? Tá? Você conseguiu, nesse vai e volta? Não, ele ficava assim, Meu né? Deus. Ele ficava assim. Aí chegou num momento que eu, quer saber, e isso casou com uma viagem, que eu ia com a família e tal, e aí eu, quer saber, foda-se. E na viagem eu comi igual, tipo assim, eu passei a viagem inteira, sabe,
zoado, sabe? Eu não conseguia comer igual uma pessoa normal, eu comia muito. E as pessoas notavam isso? Eles percebiam? Falavam? Notavam. Tipo assim, eu sempre fui um cara de comer bem, sabe? Bom de garfo, desde Tá, criança, assim, sabe? E aí foi, o Gabriel tá, o Gabriel, sabe? Tá comendo mais, aí, ó, o Gabriel entendi. come muito. E eu ia na brincadeira, eu não via aquilo. Eu via, no fundo eu sabia que não estava certo, né? E eu, claro, nos meus momentos sozinho, assim, eu olhava para mim, meu Deus, cara, tô só engordando cada vez mais e, tipo, de um jeito não legal, sabe? Sim. E aí, cara, fui nessa viagem, eu desisti mesmo, eu cheguei em casa, quando eu ia começar de novo, assim, tipo, porra, mais uma vez, vai lá eu tentar emagrecer de novo, desse jeito, tipo, e outra, né, aquilo, durante a viagem eu achava assim, não, tá tranquilo, eu posso comer igual um condenado aqui, que depois é só zerar o carboidrato por umas 3 semanas e pronto, saca, tipo, e aí, enfim, eu não aguentava mais, quando eu comecei de novo, né, aí o cara, não dá, velho, não pode ser. E aí, como eu falei antes, eu assisti esses canais de dieta flexível, eu pensei, quer saber, eu vou tentar. E aí eu comecei aos poucos. Eu comecei a anotar o que eu comia, porque antes eu já utilizava aplicativo e tal, e pesava as coisas, enfim, né? E aí eu comecei a incorporar alimentos, entre aspas, proibidos. Tipo assim, agora eu vou comer um pouquinho de arroz, vou comer um pouquinho de pão, Proibido, sabe? arroz. Botar, então, pois é, tá tudo vendo. Vou comer um pouquinho de pão aqui, ó. Vou botar, e eu ia subindo um pouquinho as calorias, assim, sabe? E na época eu tava comendo 1.200 calorias. Que Tá? É muito isso? pouco. É muito Galera, pouco, é um muito cara da pouco. altura dele, do peso dele. Não, Eu 1.200 nunca. A calorias. gente, vou te falar, a gente É tá em nada, cutting nada. agora e a gente faz um período de 10 dias de queima calórica forte, que é no final, para quando a gente Uhum. vai tirar foto, fazer as coisas que a gente precisa. O Sim. mínimo que a gente desceu, que é o último dia dos 10 dias, foi 1.650. O último Nossa. dia dos 10 dias. Um Eu não dia. imagino que é 1.200. Tipo, Eu, não é eu lembro. comida. Não, não. Eu fiz, não sei se vocês chegaram a ver no canal. Eu faço às vezes a dieta dos famosos, né, Eu por um vi dia. esse E, quadro e aí eu teu. fiz a do Michael B. Jordan agora, do Creed, né? E ele tem a minha altura, ele tem 1,83 m, tem um centímetro a mais e tal, e tem 81 no filme, né? E ele fez no finalzão lá, eu acho que era o final da dieta, 1.900 calorias. Mesmo assim, é pouco, é pouquíssima comida. Cara, é foda, assim, foi um pouco relembrar um pouco dessa época, sabe? Porque eu nunca mais tinha comido sub 2.000 calorias na minha vida, assim, tipo, e não E, foi legal não, ainda bem que foi só um dia. galera, tá vendo isso daqui na minha mão? É uma opção de sobremesa que você tem acesso, que você vai matar sua vontade de doce, assim como eu termino minha refeição, por mais satisfatória que ela tenha sido, completa, eu tenho aquela vontade de doce, isso é normal. Porém, é óbvio que, independente da fase que eu esteja, eu não quero estragar a minha dieta, né? Então, eu quero que encaixe, na verdade, nas minhas necessidades. Essa opção aqui da Bold Tube é um docinho que, assim, é bizarro e você tá perdendo a oportunidade de experimentar isso daqui depois do seu almoço e ficar de consciência tranquila. Com o seu cafezinho ainda, então, vai nessa que é sucesso. Ô, Gabriel, entra um pouquinho agora, então, já que você abriu esse assunto, que eu achei super maneiro isso, de você ir tentar várias dietas, né? A gente viu também que tem do Uhum. Ramon. Conta pra gente um pouquinho, isso, obviamente, para gerar um engajamento legal e despertar o interesse, né, das pessoas verem uma pessoa Uhum. normal seguir uma dieta de uma pessoa famosa, referência. Mas você dá alguma referência para as pessoas depois, olha, eu comecei com tantos quilos, terminei com tantos quilos. Você dá um feedback no final, porque eu vi que você também fez a do Ramon, por exemplo. Uhum. Conta um Uhum. pouquinho sobre essas experiências. Por quantos dias, ou É se é um por um dia. dia Não, só? a dieta é por um dia, né? E justamente por isso que não tem tanta variação, né? O máximo que acontece é ser uma dieta muito volumosa, por exemplo, a do Fábio Giga, era muita comida. Do Léo Quanto é, você Santana, era sabe? 4.000. A do Fábio Giga, eu fiz uma de preparação e deu 3.600 calorias, mais ou Ah, menos. tranquilo. Só que a grande pegada dele era 32 ovos, né, no dia. Meu Deus. Então, claro, não eram ovos inteiros, né? Tinha clara de ovo junto, enfim, né? Mas era muito ovo, era muita comida, era muito volume e várias vezes no dia, né? Então, foi uma dieta bastante difícil.
E eu ganhei peso ali, se não me engano, uns 2 quilos, 3 quilos num dia. Só que, óbvio, né? A comida na tua barriga e tal, depois vai embora. Né? E aí, mas assim, é só pela experiência de um dia mesmo, sabe? Eu não porque pra mim não ia ser saudável também fazer uma dieta de um cara tão grande, por exemplo, do Léo Santana, né? 4.000 e poucas calorias, cara, pra perder. Ah, mas o cara então, também tem 120 quilos. É 2 metros, pô. 2 metros. Quilos, exatamente. Eu consegui o contato, inclusive, do personal dele, que é o cara, ele é marido da nutricionista do Léo Santana, né? E ele comentou comigo, até uma curiosidade aqui, talvez gere um corte, que ele perdeu 13 quilos no carnaval. 13 quilos só nos, tipo assim, durante... O Léo Santana, né? Perdeu 13 quilos só pulando o carnaval, show e o caramba. Ele começou com 120 e parou com 107 quilos no final, né? E depois saiu de férias e tal. Então, é uma dieta, cara, de bastante calorias. Claro, o cara é gigante. E é óbvio, né? Não tem como eu seguir isso por muito tempo sem me afetar. E eu faço mais para ilustrar para as pessoas, para mostrar como é que você o que consegue, a galera come. Gabriel? Por exemplo, a dieta do Ramon. Tem muitas entrevistas. Tem, a do Ramon ele fez um dia lá no canal do Renato Cariani, e aí ele gravou todas as refeições, e aí eu simplesmente fui lá e fiz a dieta dele. E qual foi a do Giga foi a maior até hoje? 4.200 ou não? Não, maior foi do The Rock. Quanto foi? Foi de 5.000 calorias. 5.000. Meu Deus, socar 5.000. Eu fiz o dia do lixo dele de 10 mil. Ah, tá, você foi inteligente. As panquecas dele. Não, eu fiz as duas. Eu fiz as duas. Eu quero fazer isso. Quero fazer um episódio disso. E a do lixo. Óbvio, você tá morrendo de fome, você tá em cut, você vai querer comer tudo agora. E qual foi a mais restritiva? A do Michael B. Jordan não foi restritiva, foi de questão calórica até que foi, mas a primeira que eu fiz foi a mais chata, porque tinha menos carboidrato, que foi a do Zac Efron. E aí, cara... Pra qual filme era o dele? Do Baywatch? Ou não? Do Baywatch. Caraca, tu viu, né? Ele deu uma entrevista depois, falando que ele não ia mais fazer isso, que ele ficou zoado da cabeça depois do que ele fez, mas aí depois ele apareceu no set de um filme gigante, com a barriga parece estar com um pombolismo. Por que será? Obviamente, não tem o porquê será. Pelo abuso de anabolizantes, provavelmente oral, desandou ali a flora e não precisamos entrar ficar nisso, a gente sabe. Ficar dentro dessa. Mas quantas calorias eram essa dele? A dele era 2.100, se não me engano, mas era que a gente tá. Era pouco carbo, sabe? Era pouquíssimo carbo, muita gordura. E uma coisa que eu noto, assim, né, que os caras exageram na proteína. Eles usam proteína demais, não tem necessidade. Isso, né? Tipo assim, 350, o cara que absurdo. gramas de proteína por dia, e o cara tem, sei lá, ele tem 1,73, se não me engano, e o peso dele? 75 quilos, negócio assim, ele não é grande, né? Assim, são uns caras secos, né? E eles não têm muito peso. Então, eu me pergunto mijar, né? Que mija aquela conhecimento é do tipo, você não entende que no máximo 2,5 da síntese proteica, isso vai ser utilizado como energia. E é uma energia não tão saborosa para ingestão, ela é cara. Para que você vai fazer isso? Você está tirando espaço. Não consegue utilizar tão nutrição bem isso. É troca. Você está tirando espaço do carbo. Você está tirando espaço da gordura em detrimento de algo não tão palatável, caro, vai prejudicar o treino, porque não está comendo tanto carboidrato. Ô Gabriel, você tem mais alguma dúvida sobre alguma pergunta? Só desse quadro, quero entrar no treino. De um dia, a única coisa. A coisa mais curiosa ou engraçada ou o episódio que você mais lembra do famoso? Cara, eu acho que esse do The Rock, do Dia do Lixo, que eu não consegui fazer, porque na época, inclusive, eu tava em Booking, e, cara, era tanta comida, porque era 4 pizzas inteiras, tipo, seguida, 12 brownies e as 12 panquecas lá, saca? Era muita coisa. E na época eu tava morando nos Estados Unidos, eu até pedi a pizza que ele come lá, da Domino's e tal, e os brownies lá dele, cara, e não consegui, mano. Você passou mal? O que aconteceu? Não cheguei a passar mal, mas eu não conseguia comer. E o engraçado, até dá pra voltar no papo lá da compulsão e tal, né? Quando eu tava comendo não como uma pessoa normal, que naquela época o meu corpo parece que não tinha um botão de saciedade. Não sei se vocês já passaram por isso, ou, enfim. Nitidamente seu botão de saciedade tava desregulado, cara. Eu comia, tipo, cara, até a comida
bater aqui, tá ligado? Eu sei. Eu não tinha, parecia o Corbucci, sei lá. Cara, ia, e dá-lhe comer, e, né, quando tu tá em booking, até por isso que eu falei, tu já não tá com tanta fome, tá ligado? Tu já não tá com vontade de comer. Não. E aí, pô, foi difícil. Agora, em momentos de cut, por exemplo, agora, se, pô, né, vocês estão em cut aí, com água na boca do que você tá falando. Muito mais, né? Nossa, exato. Pô, pensa, eu tenho 1,88, 90 quilos e tô com 2.200 calorias. Mas tá quase no final da fase de cut, para as pessoas entenderem. Ele não começou com isso, tá, gente? Não vai... Duas coisas que eu quero bater no que você falou. É difícil caloria após um certo ponto. Eu uma vez fui na Cheesecake Factory, você conhece os Estados Unidos, tipo, são essas tortas de cheesecake absurda. E eu também, não por compulsão, foi muito mais porque eu morava no Brasil, sabia que eu só ia ficar lá uma semana e eu falei, caralho, eu preciso comer. Eu pedi 4 pedaços. Os garçons, eles falaram, não consigo acreditar. E tipo, eu pedi Oreo, eu pedi Reese's Peanut Butter, eu pedi S'mores e eu não lembro qual era a última. Gá, eu comi os 4 pedaços diretos e eu não sabia que o açúcar poderia ter esse efeito. Eu senti que eu estava bêbado ao final do dia. Começou a atacar fígado comecei a passar mal, fiquei mareado. E aí a galera normal foi para uma hamburgueria depois. Eu olhava pro hambúrguer, comecei a passar, tipo, muito mal. E aí eu vi como o excesso faz isso. E o outro ponto que eu ia falar eu fiz o desafio também. Eu fiz um desafio no canal do YouTube. Fez 10 mil calorias? Ah, tá, tu gravou? Que era de 10 mil calorias, mas eu fiz de tentar gastar 10 mil calorias. A minha diferença é essa. É que, gente, vocês... Tem um cara que eu já vi que ele consumiu e depois tentou gastar. Meu Deus. Nossa, no mesmo dia é difícil? Não, dia depois. Tá. Logo depois. Então nutrição, acho que eu consegui pegar do Gabriel o que eu queria. Agora, passo o microfone para você para perguntar de treino para ele. Não, acho que é legal a gente trazer também um contexto sobre a parte do seu treino, do tipo esses... você sempre foi, então, pelo que eu entendi, você sempre foi da musculação mesmo, né? Mas teve uma fase de crossfit, né? Teve alguma fase que você tentou crossfit ou não? Eu fiz alguns meses atrás, algumas aulas. Como em outra cidade, eu acabei não indo mais tanto. Mas eu ainda pretendo voltar. Eu gostei bastante. Eu achei legal a dinâmica do CrossFit, sabe? Porque, até falei no vídeo, assim, a galera tem muito aquela coisa de equipe, assim, sabe? De um ajudar o outro, de você ter aquele mini senso de competição no treino. Sim. Tipo assim, ter tem que anotar. Os objetivos ali, anotar e tal. Isso é legal, por quê? Porque gera o que faz a gente ter resultado em qualquer tipo de atividade. Comparativo. Progressão de carga, você se superar, como diz o Greg Doucette, não sei se vocês conhecem, ele fala, train harder than last time, saca? Tipo, sempre sobrecarga constante. Sempre se desafia, nem que seja 1% a mais, se desafia. Isso o CrossFit tá intrínseco, tá dentro do negócio, né? E na musculação até tem, só que muitas vezes se você se deixar levar, você vai se acomodar, né? Então... Porque não tem tanto senso de comunidade, né? Na academia, você tá sozinho ali. Mas do mesmo jeito que você consegue definir super bem, do tipo, eu sigo dieta flexível, hoje em dia virou intuitiva, continuo mantendo proteína alta, eu tô em manutenção, não quero nada diferente. Se você definisse seu treinamento, o split dele e quais são, tipo, the rules que não pode faltar dentro do seu treinamento? Tá. O que eu mais tive resultado, o que eu mais... Tá chovendo aí? Nossa, caiu um trovão aqui que eu fiquei com medo. O Thor chegou para dar... Thor chegou no episódio. O que mais tive resultado, coisa que mais me fez evoluir e que construiu a base do minha musculatura hoje em dia é o famoso push-pull legs ou ABC 2 vezes, né? Então, e eu sempre... E a partir do momento que eu fiz a virada para começar a incorporar exercícios compostos com alta carga e baixa repetição. Tipo assim, supino. Eu só consegui sair do platô do supino a partir do momento que eu comecei a fazer periodização e botar treino de força junto. Fazer 4 a 6 repetições no máximo, socar carga, claro, com uma boa forma, e para perder o medo de botar mais peso, de
me desafiar, entendeu? Não ficar só focando naquela coisa, não, eu tenho que fazer 1 milhão de drop set, fazer aquela queimaçãozinha no bíceps e tal. Não. Põe carga, simples, se desafia, coloca 1 quilinho que seja a mais na barra, que é progresso, como diz o Toretto, né? Não importa se você vence por 1 quilômetro ou por 1 centímetro, vitória é vitória. Então, progresso é progresso, né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, fazer um treino mais focado em alguns exercícios, né? Em força, o negócio despontou, assim. E eu acho que para naturais, inclusive, e eu já vi muitos treinadores falando isso, você tem que, de alguma forma, fazer uma força a mais. Tipo assim, pegar peso, tá ligado? Claro, com responsabilidade. Não vai fazer cagada que você vai se machucar. Mas, assim, em algum momento você tem que utilizar cargas para conseguir ter resultado. Pelo menos para mim, funciona dessa forma, e eu vejo, não sei se vocês conhecem o Ícaro Lehmann, que é aqui de Joinville, inclusive, um natural fortíssimo, cara. O cara é muito forte, ele competiu no Olímpia Natural também, e, cara, o guri sei lá, ele não é ser humano, cara, ele pega mais peso que muito hormonizado aí, e, tipo assim, e ele tem um shape incrível, sólido, sabe? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, porque eu via nesses gringos, inclusive, que eu assistia da dieta flexível, muitos faziam deadlift pra caramba, assim, ó, é uma febre, assim, fazer deadlift, fazer agachamento com peso e tal, pegar pesado no supino, com aquelas barras, tipo, né? Antes não tinha tanto crossfit aqui, e aí aquelas barras grandes e tal, emborrachada, porra, eu me impressionava, que na minha academia, que tem aqui perto de casa, ainda é aquelas pezinho pequenininho, com borrachinha, beleza? Mas aquele pezinho sólido, de ferro mesmo. Sim. Tá? E aí é menor. E aí eu vi os caras lá, uns caras de 70 quilos pegando 500 libras no deadlift, assim, tipo, caralho, como é possível isso? Eu nunca tinha feito na minha vida levantamento de terra, sabe? Não vi ninguém passar. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer esses exercícios meio que de powerlifting, eu comecei a ter resultado, assim, progressivamente, sabe? Então, a base é essa, assim, ter incorporado exercícios incorporados nesse push-pull legs, né, no ABC 2 vezes, e treinamento de força, assim, eu acho que para mim foi o divisor ponto de de virada, águas. sabe? Isso, exatamente. Eu acho que é legal trazer aqui um ponto onde, para a maioria das pessoas, é muito difícil elas entenderem intensidade no treino de hipertrofia. Porque é meio... Uma coisa que você está dizendo é treino de força, que é isso. Você não vai passar de 6 repetições. Porém, uma regra muito básica da hipertrofia é que você deveria ter um estímulo de, no mínimo, 40 segundos. Coisa que vai ser muito difícil se você se manter de 3 a 6 repetições. Porém, qual que é a parte boa disso? Da pessoa tentar incrementar esse conceito por pelo menos uma fase da trajetória dela. Aprender a treinar pesado, né? Ela entendeu o que é uma carga pesada, entendeu? Do tipo, beleza. Exato, para não ter medo da aí barra, sim, peso, né? Super. Eu acho que é extremamente válido, mas uma vez, se você quiser, né, Gabriel, que você entendeu isso, é você começar, porque eu e o Marcos, por muito tempo, hoje em dia, a nossa carcaça é muito do que você está falando. Vem do treinamento de força. A gente fez... A base foi a força. Só que uma vez que a gente ganhou uma maturidade muito grande no treino de força, em fazer várias periodizações por 7 anos, né, ano após ano, repetindo e fazendo e subindo essas cargas, cara, eu já cheguei a fazer agachamento com quase 200 quilos. Quando a gente fala uma coisa... que é muito importante a gente pontuar, o Igor, eu já vi esse menino, tipo, realmente bizarro. É fora da curva. É fora da curva, porém, existe um ponto, um detalhe que difere muito, hoje em dia ainda, dos brasileiros que nunca passaram pelo CrossFit e os que já passaram entre a galera lá da gringa, que é a questão de amplitude de movimento. Então, do tipo, uma coisa é você falar, eu pego 200 quilos no agachamento costas livre. Mas deixa eu ver esse agachamento. Aí você vai ver, é um quarto de agachamento. O cara tá fazendo uma flexão de joelho. É dor de joelho. Então, assim, existe uma grande diferença nesse momento. Então, onde eu quero chegar esse conceito é muito válido no começo para você aprender o que é desconforto e
entender o que é uma carga pesada em cima de você e você aprender a lidar com isso, ter maturidade de falar, eu não vou morrer, tá tudo bem. E aos poucos você conseguir chegar a repetições de hipertrofia, margens de repetições de hipertrofia que seria de 8 até 30 com cargas altas. Significativas. Com cargas significativas, moderadas a alta. É aí que entra, é aonde você vai conseguir, onde eu te falaria que você daria o próximo pulo. É do tipo, beleza, Sim. Eu consigo fazer um supino com 100 quilos para 5 reps. Será que eu consigo chegar até 15 reps, a 10, 12? Aí sim você vai ver a questão do seu corpo também, dar o próximo, não me quebrar o platô. Quando eu vejo, por exemplo, o cara vai lá, ele coloca, vamos dizer, 100 quilos, que é uma carga que todo homem, pelo menos, quer conquistar no supino. E ele vai lá, ele faz 3 repetições. E eu analiso muito, né? Aí eu vejo, beleza, quantas séries ele vai fazer? O tempo de descanso dele começa a ser absurdo, porque a carga é muito alta. E aí ele começa a descansar 3 minutos, depois 3 minutos e 30. E se você soma o volume de treino dele, não é um volume de estímulo de hipertrofia. E aí dá vontade de falar, você poderia diminuir e fazer muito mais volume e você vai ter um resultado muito melhor. Mas é complicado porque tem um pouco de masculinidade, você mostrar a sua manhood quando você faz isso. Então, assim, tem as suas vertentes. Mas em relação a diário de treino, acompanhar, anotar tudo, quão científico você é? Porque na nutrição deu para perceber que você é quase um nutricionista sem ser nutricionista, pelo menos na parte da flexível, e ao entender essa pegada de dieta flexível, até por ter estudado muito e acompanhar desde o nascimento dela, no treino, você se considera menos em relação ao conhecimento e o que você aplica de ciência, se você pudesse dizer? Até só antes para acrescentar, né? Claro, meu treino não se baseava só nisso, inclusive por isso que eu falei dos exercícios, né? Eu tinha alguns exercícios chaves que eu fazia, né? Essa coisa de usar mais carga e menos repetições, e um dia da semana só. Por exemplo, a primeira fase do ABC, né? O ABC 1, no caso, aí sim eu fazia com força. No outro, aí era hipertrofia. Então, eu baixava a carga, fazia mais repetições para chegar nesse range de hipertrofia. Então, e outra, era um exercício de peito que eu fazia isso. O resto você já ia para exercícios mais de hipertrofia. Sim. Legal. Então, é só para realmente me acostumar com o peso maior, ter esse outro estímulo. Até respondendo assim, é muito mais fácil você anotar e entender o progresso quando a única variável que você precisa entender ali é o quê? Repetição e carga. Total. Saca? Se você pegar o tempo sob tensão... E a resposta é na hora, conseguir levantar ou não. Exato, é legal, é massa. Porra, eu lembrava assim, cara, hoje eu tenho que bater aqui 41 no supino. Eu lembro quando eu saí dos 40 de cada lado, saca? 2 plaquinhas, mais um tantinho ali. Caraca, que foda, sabe? Pô, foi 5 repetições, então não vale? Vale, cara. Porra, eu nunca tinha feito isso. Então é legal. Então você se sente bem. Isso é uma coisa legal do CrossFit que tem, sabe? Isso já tá dentro tá incorporado. Né? E na musculação meio que tem que ter... Se tu deixar só no que o pessoal da academia te passa, isso quase nunca vai acontecer. Então, o que eu gostava de fazer era anotar no bloquinho de nota mesmo o exercício do dia e qual era o meu PR, né, daquele dia que eu ia fazer. No levantamento terra, foi muito assim, foi progredindo dessa forma. Então, cara, isso me dava muito estímulo para treinar, sabe? Então, pô, conseguir aquilo... Você tinha um objetivo claro. Exatamente. Então, eu não vou dizer que eu sou tão nerd assim no treinamento, igual a questão dos macros e calorias, né? Que, inclusive, eu também tenho esse superpoder de pesar as coisas com os olhos, assim. De tipo assim, eu vejo que essa banana aqui, ó, se pesar 45 gramas. Cara, isso aí é, meu amigo, cara, bizarro. Você tem algum vídeo assim que você tenta adivinhar? Tipo, tua mulher fica atrás da balança e você tenta adivinhar? Você tem algum vídeo assim? Cara, não? Pior que não, cara. Faz então, já te dei uma ideia. Eu posso fazer isso também. Eu fecho o olho. Esse é o meu próximo. Exatamente. Desafio, fazer um challenge aí no TikTok disso. Cara. Porque, cara, é assim, de tanto tempo, assim. E no treinamento já não tanto.
sabe? Até não tento me aventurar muito nesse, né, de falar muito disso, eu nem abordo tanto de treino, justamente por causa disso, eu não me sinto seguro para passar esse tipo de coisa para ninguém, sabe? Porque, mas você tem diário de inclusive, treino? Você anota tudo ou não? Tenho. Quer dizer, vou ser honesto com vocês, ultimamente eu não estou tão dedicado nesse diário assim, mas assim, tive por muito tempo e sempre que eu anotei eu tive mais resultado, tá? Tipo, é indescritível, é óbvio. É a mesma coisa quando eu tô mais focado na dieta e anoto o que eu vou comer, é óbvio que eu vou ter mais resultado. Isso não tem questão, assim. Só que assim, tem um a mais, né? Tipo, tem um preço, né? Que isso, no treino não. O treino é bom porque tu sabe que tá evoluindo e é ótimo, porque tu vai motivado pro treino, enfim. Mas na nutrição eu gosto pra caramba de tudo, de anotar, de fazer, de ter esse controle, é muito bom. Só que às vezes dá uma cansadinha. E aí eu consegui manter ali entre 10, 12, 13% de gordura só na intuição. Sabe? Quando eu quero dar uma secada a mais, para tirar umas fotos, para fazer alguma coisa, para dar sabe? Aí eu sou mais preciso. Mas agora, por exemplo, você está um tempo... Quanto tempo você falou que você já está aí no intuitivo, manutenção? Cara, já deve ter 1 ano quase. Às vezes eu quero dar uma secadinha a mais e tal, eu faço tipo assim 2 semanas e pronto, já dá uma trincada. Claro, né? Óbvio, não chega no nível de vocês, de percentual de gordura que vocês estão agora, mas assim, já tá o suficiente para fazer uma thumbnail legal. Fazer. Mas você tem agora algum objetivo do tipo... Não sei como você funciona, mas eu e o João, às vezes a gente inventa objetivo até para poder motivar, porque começa a perder. É do tipo, não tô vendo evolução, tá na mesmice, então a gente tem que inventar uma foto para fazer, algum tipo de desafio, porque a gente é movido a isso, até pelo ter o passado do CrossFit, era competir, peso, um ganhar do outro. Você tem alguma fase planejada do tipo, pô, eu vou ficar 3 meses e eu vou fazer isso com isso? Ou isso não tá no teu futuro aí? Eu tenho, faz um tempinho que eu não faço, mas eu geralmente sigo o pessoal eu tenho um guia, o curso de 8 semanas, que eu faço um desafio, passo a passo com a galera, e eu participo junto, né? E aí eu vlogo todos os dias, mostro no canal, acompanho, faço as refeições, mostro o dia inteiro de dieta, e aí, tipo, e é isso, meu canal, basicamente ele começou assim, né? Eu mostrando o meu dia a dia. É só isso. Só mostrando, olha o que eu estou comendo no café da manhã, olha o que eu como no almoço. E você vai fazer esse em breve? Eu vou no próximo desafio, porque agora tá rolando uma turma, eu não embarquei junto, mas na próxima, sim. Aí eu vou fazer um novo cutting, vou... E aí só para as pessoas entenderem, então, nesse novo desafio, 8 semanas, o que você busca normalmente em perda? Qual é a redução calórica que normalmente acontece e qual vai ser o treino que você vai seguir? Só para a pessoa tentar entender o que poderia ser. Tá. Eu começo com a minha manutenção, como eu falei. Aí eu retiro 20% das calorias. Minha dieta é completamente flexível, como que eu quiser, mas é óbvio, né? Eu tenho minhas regrinhas de comer pelo menos 2 refeições com frutas e vegetais, né? Ou vegetais por dia, me manter 80% limpo na dieta. Claro, não é todo dia que dá, mas às vezes é mais limpo, tipo assim, 99% limpo, outros dias é 70% limpo, entendeu? Mas enfim, ficar nisso e reduzindo pelo menos aí de 0,5% a 1% por semana, para finalizar aí pelo menos 4% de gordura a menos. Engraçado, ou até você 8%, tem né? os números e as referências muito parecidas com a gente, até por pegada gringa. A gente também é meio a 1%, e aí na fase de ganho 0,25 até meio. Os números batem muito. A divisão calórica, o quanto você segue de proteína, o quanto pode ser de gordura mínimo e máximo, é tudo muito parecido. Talvez tu tenha as mesmas fontes de inspiração. Referência, assim, um cara que eu gosto muito que é o Layne Norton, não sei se tu conhece, provavelmente. Super, óbvio que eu conheço. Cara, o cara é incrível, tipo assim, por isso que eu acho... Eu sei que não é sobre isso, né, o podcast, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa aprende inglês, cara, ela... mas Gabriel, você tá falando agora uma coisa que a gente bate num ponto o tempo inteiro. Profissional dessa área, e quase qualquer área, tá? Vamos ser honestos. É a língua do mundo, então a gente precisa, e o consenso científico, as pesquisas saem todas em inglês. E o Biolayne é um dos caras que, pô... Ele mostra isso, ele mostra o dado científico, ele guia você através da ciência.
Não tem como fugir disso. Você acaba ficando limitado, né? Do tipo, beleza, Sim. se eu não tenho, vamos dizer assim, o poder de conhecer uma língua que o mundo inteiro fala e se comunica, infelizmente, o seu conhecimento é limitado. Você não está aberto a conhecer de fato e profundamente outras metodologias. Então, E tu isso fica refém realmente também é um divisor de águas também. a chegar, né? E tu fica refém a pegar uma tradução de alguém. E a partir do momento que alguém já traduziu, tu já ficou para trás, meu amigo. Ainda mais para quem produz conteúdo no mundo fitness. Tipo, se tu quer ser né, sair na frente, tem que aprender inglês. Se tu Mas eu pegar não a sei, então, tradução, alguém que já fez, já era, sacou? provavelmente pra E você, aí tu muita já coisa ficou que pra você trás, vê só no mais mundo um. de bodybuilding, tanto de dieta quanto de treino, deve chocar você. Do tipo, meu Deus do céu, isso vai Cara, total fora do consenso. E por quê? sim. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que é um mundo dominado por pessoas sem tanto acesso à língua inglesa. É nítido isso. Uhum, Quando você uhum. conversa com as pessoas em entrevista, e aí a linha de trabalho é tão diferente para onde o consenso científico tá, que gera dúvida do tipo, eu não tô entendendo nada do que você tá tentando Sim. abordar. Às vezes, cara, a gente tá tão imerso nesse mundo maromba, né, de ver isso, ver o pessoal falando, né, algumas coisas tão datadas, só que, cara, eu já cheguei assim, caralho, o consenso científico todo do mundo tá falando X, E o a Brasil galera tá tá no falando Y. Y, e Total, tá tão Gabriel. martelando no Y que a gente começa, mas será que eu não tô errado? Será que o pessoal gringo não tá errado? É Tipo assim, foda. já cheguei a É duvidar, assim, foda. sabe? Mas eu não. Não, eu nem consumo muito, sabe? Até o pessoal me coloca no mesmo, entre aspas, balaio da maromba brasileira, mas, cara, Não, eu só não de sei, não conversar me com você já dá considero. pra ver que é bem diferente. É. Não. As Valeu. referências, os números, o conhecimento, a visão geral, não Total. é a mesma linha do que a É, gente vê por aí. só que assim, tem muito público meu tá junto, sabe? A galera, o Sim. YouTube recomenda os meus vídeos dentro Mas e dos aí, vídeos eles te deles. atacam? Como você lida com isso? Existe Não, não, questionamento ao seu não, não. trabalho? Existe. Aconteceu já, né, cara? Mas assim, como eu nunca me coloquei como, tipo assim, eu nunca quis combater isso, não falar, ó, Entendi. fulano tá errado, eu tô certo. Não. Eu só fiz o meu no meu canto. Inclusive eu tô numa cidade, eu não tô em São Paulo, né, que a maioria dessa galera fica em São Paulo, aí ficam gravando junto e tal. Eu preferi ficar aqui, eu até fui para os Estados Unidos uma época, não por causa disso, né? Mas eu morei longe do pessoal e tal, mas eu comecei a gravar mais com eles e depois voltei para cá e eu Mas sempre você fez pensava, meu, uns será que eu tinha que estar episódios em com São os caras, Paulo? tipo, bem do bodybuilding, bem. Como foi essa experiência? Fiz, mas aquilo ainda mais mostrou que, cara, que bom que eu tô aqui fazendo o meu, tá ligado? Tô no meu Por quê? canto, Não. fazendo o meu Explica melhor trampo. agora. Por que você sentiu isso? Não, porque, cara, eu não acho legal, Destoava muito. é tudo tipo assim, tem que competir, é isso, ser atleta é um negócio, tem que subir no palco. Cara, Entendi. sempre isso, sabe? Sempre essa parada, Imposição. sempre esse negócio. E eu nunca senti essa vontade, porque pra mim, na minha casa, minha esposa chegou a competir uma época na Caraca. categoria biquíni, né? E eu vi em casa como é que foi, assim, eu já tinha visto amigos, né? Competindo e tal, e é um negócio, porra, é Ela foi a fase mais absurdo. humorada da vida Isso. dela ou não? Total, mano. Vixe, quase acabou o É casamento, tudo, sempre tá assim. louco. Foda, velho, foda, tá louco. O bicho é muito E eu não sofrido. E sei se eu você tem nunca essa quis isso. impressão que o discurso brasileiro, tanto de volume de treino, linha de nutrição, ele tá muito focado dentro do hormonizado. Só que ele tá sendo Uhum, envelopado de uma forma que parece que é pro natural, mas pro natural aquilo vai quase que contra-intuitivo da linha de É. trabalho que deveria ser. uhum. Sim, sim, tem pouco, por isso que eu até falei do Ícaro, tem poucos caras naturais. Agora tá começando um pouco Você conhece o é, Alfredo? uma O nova Alfredo, o safra. Sim, o Bruno, Alfredo tem uma Neto, aham. galera. Sim, Ele sim. vai vir aqui. Pô, o É. moleque cara, não, claro, ele é dedicado pra caralho a tudo isso, mas a genética do rapaz, esse menino foi abençoado, assim, ele escolheu os pais certos, tá ligado? Então, esse pai e essa mãe. E aí, pô, é foda, o guri é foda, velho. E já treinei com ele e tal, o cara é sinistro. E,
Até perdi a linha de raciocínio que eu tava falando. Do que eu falei, das pessoas, tá muito envelopado pro hormonizado, mas a pessoa natural acha que é aquilo que ela tem que fazer, em volume de treino, em linha de nutrição, e aí ele fica gordo, lesionado, nada dá certo. Exatamente. E outra, se normalizou, né, o uso de bomba. Tipo, virou meme, sabe? A molecada tá fazendo meme. Não vou nem citar nome, mas tem caras que o conteúdo inteiro do cara é falar, olha como é legal usar Durateston. Mas é engraçado, sabe? Você não acha isso na gringa. Você não tem essa referência desse paralelo, e aqui é uma coisa vulgar e viral. É que o que ele falou, aqui banalizou isso, entendeu? Então, do tipo, caiu por terra, do tipo, ai meu Deus, é bomba. Você pega na gringa, por exemplo, tem o More Plates, More Dates, o Derek. O cara vai te ensinar, ele vai te explicar a fisiologia, a ciência, ele vai te educar em cima disso. Tem como fazer da forma certa. É uma outra linguagem na qual você pode poder tomar decisões conscientes. Sim. Aquele Steve lá, o Coach Steve também, que é outro cara que, vai te dar toda a informação em cima disso. Agora, você pega no Brasil... Beleza, tá surgindo, tipo, aquele Dudu que tá ganhando holofote hoje em dia, ensinando as pessoas sobre nutrição para hormonizado. Você vê que tem ciência por detrás. Total. Mas o discurso é monopolizado por banalização de uso de anabolizantes indiscriminado. Total. Eu acho que é meio indireto, assim, sabe? Porque os caras que despontam hoje no Brasil são os hormonizados, né? Pô, o Ramon Dino agora no Arnold. Tipo assim... Óbvio, né? Tem toda a questão, cara, dedicado pra caramba, veio de baixo, não sei o quê. E tem, óbvio que tem os hormônios ali, né? Claro, é um esporte competitivo que, para o que ele faz, ele é obrigado a utilizar, senão ele vai ficar pra trás. Eu não sei se você viu, João, ele virou meme com o Ramon, porque ele perguntou pro Ramon, como é que faz pra crescer seco assim? E o João, numa inocência, perguntando. E aí o Ramon, não sei, isso daí você tem que ver com o Chris, que acho que é o nutricionista dele. Aí entra um cara gigante, tipo, com o trapézio saltando. Não sabe? Trembolona, dequetato de... Ele começa a falar um monte de nome ali. E aí que você vê, realmente, tipo... A situação é outra. E a pessoa que deveria saber não conseguiu responder. Porque os atletas, geralmente, claro, né? Visão daqui, assim... eles seguem o que mandam eles fazer, tá ligado? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. E é isso, são uns robôs. Mas você ouve o Siban, ele te explicar o ciclo dele, ele vai... Por que ele não vai passar de 500 miligramas por semana? Por que ele vai falar, o que ele vai fazer de decisão? É uma outra racionalidade. Às vezes, a gente não tem como saber, né? Baseado em cortes na internet só e no que o cara fala ali rapidinho. Mas assim, é mais ou menos isso, tá? Tem pouca gente que tem conhecimento de fato. Tem muita gente que tem um bom conhecimento. Por exemplo, o Dudu Halush é um cara que fala muito sobre isso. Né? O Jason, até vocês já viram o canal dele? Que ele falou, foi um dos primeiros no YouTube a falar sobre hormônios e tal. E ele, hoje, ele é um cara, Jason Projeto Giga, ele tem um canal aí. E ele fala sobre isso, foi um dos primeiros a falar sobre isso, falar sobre todos os hormônios e tal. Às vezes ele faz, tipo, análise do ciclo de não sei o quê. E, tipo assim... Mas eu vejo pela molecada, assim, que só vê a glória, né? Só vê lá o Ramon, saca? Vê o Giga, gigante pra caralho, enorme. Impressiona, né? Eu quero ficar igual esse cara. E, às vezes, será que o cara quer mesmo ficar igual, sabe? E aí, tipo, uma evolução natural, um shape natural que... é impressionante, na minha opinião é muito mais impressionante, porque é uma evolução realmente 100% do cara, não chama atenção, porque o cara é frango do lado de um cara hormonizado pra caralho, tá ligado? Então fica distoante, sabe? Mas eu acho que a mensagem no Brasil, tipo, lá fora eu vejo que a mensagem está muito diferente daqui, por morar lá fora, eu não sinto isso, eu não sinto que tem essa... competição natural hormonizado de uma forma absurda, dois mundos que não se conversam, que... Mas como assim? Você acha que o quê? Qual a diferença? Você é natural, você é hormonizado, são protocolos diferentes, todo mundo utiliza da ciência, todo mundo toma decisões muito mais conscientes em cima disso e não vira uma banalização do uso indiscriminado de anabolizantes. Eu não sinto isso. Sinceramente, não é essa pegada da mídia social, do algoritmo e do que está sendo puxado como narrativa central dentro do país. Pelo menos é a minha impressão, mas
Isso, de novo, é um outro potinho que nem quero abrir, nem um calabouço. abrir. Outro bujãozinho. Né? Outro bujãozinho. E, Gabriel, quero agradecer aí sua participação. Tipo, você é uma pessoa nitidamente que entende muito, por mais que não seja profissional da área. Tem muita prática. Tem muita prática e vocação para os dois temas, treino. E também como comunicação, porque seu canal do YouTube é sensacional o trabalho que você faz. É entretenimento, comunicação, é tua praia. Com você informação. Manda muito bem, com informação legal. E é legal se conectar e ver pessoas assim e conseguir cair na rede através de uma marca em comum, como a Bold. Então, fico feliz de ter te conhecido e ter trocado essa ideia com você hoje. Pô, tamo junto, cara. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, foi muito massa. Agora que eu vi, pô, já é 3h30 aqui. Que passou mais de uma hora e eu, pô, só pena que deu problema ali no microfone bem na hora que o negócio tava explodindo ali. Mas, cara, muito bom, gostei muito do papo, queria agradecer demais aí o convite, de verdade. E, pô, fiquem à vontade sempre aí pra chamar, estarei com certeza muito feliz em participar. E, pô, muito obrigado, de verdade, gente, de verdade mesmo. E foi um prazer conhecer vocês, porque... O prazer foi nosso. Cara, vou acompanhar mais de perto, quero ouvir esse podcast aqui, vou recomendar quando sair. E, valeu, tô muito feliz mesmo. A gente vai precisar do seu apoio. Acompanhe nossa... Galera, e pra você também, muito obrigado aí por hoje. Se gostou, dá like, compartilha, viraliza, porque tem outra narrativa interessante que a gente pode jogar e divulgar por aí. Mais uma pra conta. Mais uma pra conta. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo e até o próximo episódio. É nóis, valeu.